ordenou aos vossos pais, dá a eles a sua semente, terra que mana leite e mel. No 10. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Eu achei tão interessante esse versículo, porque Deus ele vira para eles e fala assim, ó, a terra que eu estou dando para vocês não é como no Egito, onde você semeava as suas sementes como se fosse uma horta, joga a semente e fecha com o seu pé. A terra que eu estou te dando, aquilo que eu estou te proporcionando, não é como era no Egito, que você lançava a sua semente. O que Deus falou comigo a respeito disso? Que nós sempre falamos, né? Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E na verdade o Egito é simbolizado como a nossa velha vida, como uma vida de escravidão, como uma vida que nós não podíamos adorar a Deus, que nós não tínhamos liberdade, que nós vivemos no pecado. Deus ele nos tira do Egito, nos leva à terra prometida, nos conduz à terra prometida. É assim que nós cremos, amém? Só que Deus fala para eles que a terra que eles iam entrar não era do mesmo jeito. Por que às vezes a gente acha que viver para Deus é viver da mesma forma que a gente vivia? Por que a gente tem esse entendimento, a gente tem essa mentalidade de pensar que vir na igreja nos dá o direito, que de se dizer filho de Deus, nos dá o direito de ter as mesmas práticas que a gente tinha quando estava no mundo? Gente, se é para a gente viver uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de cegueira, não vale a pena estar aqui. Não vale a pena vir aqui. Porque a terra que Deus nos conduz, a terra que Deus nos coloca, não é da mesma forma para nós plantarmos as nossas sementes. Foi isso que Deus mais falou no meu coração. Em que semeavas a tua semente. Era você que plantava, as escolhas eram suas. Você fazia o que você queria na sua terra. Você agia da forma que você achava melhor. Você tomava suas decisões, aí vinham as consequências. Você escolhia os caminhos que você queria andar, aí você chegava em lugares que você não queria chegar. Você falava coisas que você não queria falar e acabava colhendo coisas que você não queria colher. As sementes que nós lançamos na nossa vida, na nossa terra, quando nós estávamos afastados de Deus, é uma coisa, são uma. Mas com Deus é outra coisa, é diferente. E vamos ver lá em Mateus 13. Que tipo de semente que Deus quer plantar em nós? Mateus 13, 19. Jesus ele está contando a parábola do semeador. E no 19 ele fala assim. Pode ler? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. A história do semeador, Jesus está contando sobre a semente que é lançada em vários tipos de terra, em vários tipos de terreno. E depois os discípulos pedem para que ele explique essa situação, essa parábola, e ele começa a explicar. E ele diz assim, ó, ouvindo alguém a palavra do rei. Então, na nossa vida hoje, as sementes que têm que ser plantadas é a palavra do rei. A palavra de Deus tem que ser germinada no nosso coração. Tem que semear a nossa terra. Porque não adianta a gente só ir lá, tomar posse da terra, expulsar aquilo que não pertence a Deus, colocar os inimigos para fora e deixar a terra limpinha. Não adianta nada. Terra inutilizada, a gente sabe que os sem terra tomam posse, eles tomam conta, eles invadem. Mas o Espírito Santo ele não invade, ele habita. Então nós temos que atrair um ambiente, fazer um ambiente para que ele venha habitar. E aí Jesus ele está falando, né? A palavra de Deus sendo semeada em vários tipos de solo, em vários tipos de terra. Vê só um pouquinho para frente, no 13, 23. Que ele está falando de nós.
Em nome de Jesus, que seja de nós. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E o fruto 100, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então, que tipo de solo, que tipo de terra, que tipo de lugar nós somos quando a palavra de Deus é semeada? Sabe, a boa terra, ela recebe essa semente, e essa semente se torna muitas vezes uma árvore, e muitas vezes essa árvore dá frutos, e esses frutos podem alimentar nações. E essa tem que ser a nossa intenção aqui nessa terra. Deus, eu preciso primeiro limpar a terra, sabe, colocar para fora todos os inimigos que têm assolado a minha alma, que têm me perturbado, que têm me confundido, tudo aquilo que muitas vezes tenta me atrair ao mundo de novo, que tenta me lançar mentiras, dúvidas a respeito de quem tu és. Deus, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração o que ainda insiste habitando dentro de mim, o que eu tenho deixado habitar dentro de mim, que tipo de inimigo nós temos nos acostumado a conviver. Nenhum inimigo vai ficar quietinho o tempo todo. Uma hora ele ataca, e quando ele ataca, ele vai tomar posse daquilo que você acha que já deu para Deus, e você volta tudo de novo, e não vale a pena. Porque se nós fomos comprados por Jesus, se Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, nós fomos comprados através de um sacrifício, para que alguém viesse habitar em nós, que é o Espírito Santo. E nós não podemos deixar ninguém tomar posse daquilo que é de Deus, totalmente dele. Que os nossos sentimentos sejam deles. Isso não é se anular, não é não existir, é ter vida em abundância. Porque Ele nos priva, através da palavra dele, da vontade e da verdade dele, Ele nos priva de sofrer. Ele nos priva de tanta coisa que a gente já trouxe do mundo. E para que viver isso de novo? A gente consegue planejar o que vai fazer quando sair da rede, ou talvez até durante a semana. Mas Deus, Ele olha para a nossa vida, Ele sabe exatamente o lugar em que a gente vai estar daqui a uns 5, 10, 15 anos. Ele sabe exatamente o que a gente vai estar fazendo nesse tempo. Ele sabe as escolhas que a gente vai ter tomado, as decisões que a gente vai ter tomado, as consequências dessas escolhas. Ele sabe. E é por isso que muitas vezes Ele continua insistindo e falando conosco, nos alertando, usando pessoas e situações para nos fazer entender que nós temos que ser uma terra boa, para que a semente dele venha brotar, para que a vida dele venha fluir através de nós, e a gente venha desfrutar da vida abundante que Ele tem para nós nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo o último versículo lá em Abacuque. Através desse versículo, Deus falou tanta coisa comigo. Todos esses outros vieram depois desse. E eu quero que você leia comigo agora Abacuque 2. Amém? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe, esses dias através desse versículo, Deus abriu os meus olhos para tanta coisa na minha vida e na nossa vida como igreja. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nós somos essa terra. Nós somos essa terra. Ou você se enche do conhecimento da glória, ou você se enche de qualquer porcaria que o mundo tem para te oferecer. E eu decidi me encher do conhecimento da glória. E eu acredito que muitos aqui têm esse desejo de ser cheio da manifestação da glória. Se a gente fosse falar da glória, teve um tempo na célula em que a gente toda semana falava sobre uma das manifestações da glória de Deus.
Acho que as meninas até cansou disso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa Deus, vem com tua glória, derrama tua glória, Deus, eu quero tua glória. A glória ela não vem, a glória ela já habita, ela precisa sair, ela precisa se manifestar através de nós. Porque a glória de Deus, quem traz o poder de Deus é o Espírito Santo. Então se ele já está aqui, ele não precisa trazer mais nada. Ele só precisa ter liberdade para que essa glória flua, para manifestar essa glória. E assim como Deus, ele é conhecido como Jeová Jireh, que supre, Jeová Rafá, que cura, Jeová Shalom, né? Naquele tempo Deus tinha um nome para cada tipo de ação, para cada tipo de atitude. Ele era reconhecido entre o seu povo dessa forma. A glória de Deus, ela tem várias formas de se manifestar. Tem vários tipos de glória. Tem a glória Shekinah, que é a mais conhecida, que diz que encheu todo o templo e eles não conseguiram ficar de pé. Eu acredito que isso é assunto para outra pregação. Mas existem vários tipos de manifestações. A glória Tifará, a glória Hold. Então cada uma traz sobre nós um poder, uma manifestação diferente da presença de Deus sobre nós, que nos leva a ser aquilo que nós não conseguimos ser, que nos leva a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que nos leva a conquistar aquilo que nós não conseguimos conquistar. E a glória de Deus, ela tem que se manifestar em nós, o conhecimento dessa glória de uma forma completa, inteira. Deus, ele não vai dar nada pela metade para ninguém. Ele não nos oferece pedaços do conhecimento da glória, porque a glória é algo muito, muito grande. E algo que testificou muito no meu coração quando as meninas estavam ministrando louvor e a Fernanda falou sobre intensidade. Ontem, quando a gente estava orando aqui toda sexta-feira, quem quiser e estiver disponível pode vir. A gente toda sexta-feira se reúne para orar pelos jovens da cidade, para orar pela sua vida. E ontem a gente estava aqui orando e Deus falou muito isso comigo, muito, muito, muito claro. E quando ela começou a falar, eu falei, é confirmação. E Deus falou duas palavras, ele só falou isso: intensidade e profundidade. Vocês precisam de intensidade e profundidade. E eu imaginei a gente mergulhando numa piscina. Eu falei, nossa, é bonito a gente estar do lado de cima, né? Como se fosse um mar. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho que eu estava num mar muito grande. E eu falava, Deus, eu não sei nadar. E eu começava a mergulhar e eu subia. Eu falava, Deus, eu vou me afogar, eu não sei nadar. E eu mergulhava e eu subia de novo. E respirava e mergulhava. E Deus falou assim comigo: em cima é muito bonito. Em cima você vê muitas coisas. Mas existem coisas que você só vai descobrir se você decidir mergulhar. E isso é algo que ficou na minha vida para sempre. Isso foi pouco tempo depois que eu tinha me convertido. Isso eu nunca esqueço. Porque eu sempre falo, Deus, eu quero profundidade. Na profundidade ninguém te vê. Na profundidade ninguém sabe o que você está fazendo. Mas na profundidade você descobre belezas e segredos que aqueles que estão no superficial não conseguem desfrutar. Você não consegue enxergar para onde você está indo, porque na superficialidade, no raso, você enxerga tudo. Você tem controle sobre a sua vida, você tem controle para onde você está indo, o que você está fazendo. Mas quando você mergulha no fundo, você não tem esse controle. Você é guiado realmente pelo Espírito Santo. Então, se você decidir ter profundidade com Deus e ser cheio do conhecimento da glória de Deus, está aí o convite. Eu acredito que é para nós, para nós como igreja, para nós como filhos. Nós precisamos desfrutar disso. É nosso direito, é nossa herança, é nosso. O Espírito Santo veio para nós. Ele habita em nós. Ele não habita nos judeus, ele não habita nos hebreus, no povo escolhido que Deus tanto ama. Ele habita em nós. Que privilégio! É um privilégio muito grande saber que Deus que criou os céus, a terra e tudo que nele há decidiu habitar dentro de nós. Pessoas tão ingratas, egoístas, inconstantes. Hoje eu amo, amanhã eu não quero. Hoje eu busco, amanhã eu abandono. Hoje eu vou lutar contra o pecado, amanhã eu já me jogo de cabeça nisso porque não vale a pena, não tem jeito para mim. Eu queria que você entendesse, que o Espírito Santo de Deus fizesse você entender que por maior que tenha sido o gigante que tem impedido você de desfrutar daquilo que Deus tem para você,
ele não pode, ele não deve continuar de pé. Ele não pode continuar de pé. Davi ele entendeu isso porque ele tinha conhecimento da glória de Deus. E os gigantes que se levantarem, eles têm que cair por terra. Se nós entendermos realmente o poder da glória de Deus que está sobre a nossa vida. Amém? Eu quero chamar o pessoal do louvor. Eu preciso que vocês continuem sentados. Fiquem sentados. Eu quero que vocês fechem os seus olhos nesse momento. Começa a pensar um pouquinho que tipo de semente que tem brotado no seu coração. Que tipo de habitantes que tem habitado dentro da sua terra. Você é terra. Você é um povo, uma nação santa, escolhida. O que tem habitado em você como nação? Quais são os inimigos, os gigantes que têm assolado você, que você precisa colocar para fora? Porque uma hora esses inimigos, por menores e mais bonzinhos que eles pareçam, uma hora eles vão se manifestar e eles vão mostrar quem eles são. E eles vão lançar por terra tudo aquilo que Deus já fez. Feche seus olhos, amém? Comece a analisar, sondar seu coração e a dar liberdade para que o Espírito Santo ele venha te mostrar isso. Existem coisas em nós que nós não conseguimos enxergar, que nós não aceitamos.